causa da doença de Parkinson é a aglomeração da sinucleína, que é uma proteína presente no cérebro que ajuda as células nervosas a se comunicarem. Quando essas proteínas ficam aglomeradas, elas passam a ser chamadas de corpos de Levy. As células nervosas liberam mensageiros químicos, sendo o principal a dopamina. O seu efeito geral é intensificar os impulsos nervosos para os músculos. Quando essas células nervosas se degeneram, os números de conexões diminuem. Como resultado, os gânglios basais não conseguem controlar o movimento muscular como fazem normalmente, o que acaba provocando tremor, a bradicinesia, a hipocinesia, problemas com postura, dificuldade de caminhar e alguma perda de coordenação. A sinucleína pode se acumular em várias regiões do cérebro, principalmente na substância negra, e interferir na função cerebral. Aproximadamente 10% das pessoas com doença de Parkinson têm parentes que apresentam ou apresentaram a doença. Sendo assim, a genética pode ter um papel bem importante. Geralmente, a doença de Parkinson começa de modo assintomático e avança de forma gradual. O primeiro sintoma pode ser tremores em cerca de 2/3 das pessoas, ou problemas com movimento, ou uma sensação reduzida de odores na maioria das outras. Os principais sintomas que a doença de Parkinson pode causar são rigidez muscular, lentificação dos movimentos, dificuldade em manter o equilíbrio e a postura. A rigidez e a diminuição da mobilidade podem contribuir para dores musculares e fadiga. Ter músculos rígidos interfere com muito movimento. E assim, as atividades diárias, como abotoar os botões da camisa, tornam-se cada vez mais difíceis. A maioria das pessoas com a doença tem escrita tremida e diminuta, por ser difícil começar a manter o traço da caneta. As pessoas podem pensar erroneamente que esses sintomas são fraquezas. No entanto, força e sensibilidade geralmente são normais. A face do doente fica menos expressiva, semelhante à máscara, porque os músculos faciais que controlam as expressões não se mexem tanto quanto normalmente faria. Por vezes, os indivíduos babam ou se engasgam, porque os músculos na face e na garganta estão rígidos, tornando difícil a deglutição. Algumas pessoas também podem desenvolver uns sintomas que são menos comuns, como problemas de sono, problemas para urinar, constipação, anosmia, e 1/3 das pessoas com a doença de Parkinson podem ocorrer a demência. O diagnóstico para a doença geralmente é feito pela avaliação de um médico, sendo que na etapa principal é muito difícil o diagnóstico, porque a doença começa de um modo bem sutil. E também fica difícil diagnosticar nos idosos, pois o envelhecimento pode causar alguns problemas semelhantes ao da doença.